Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto de videoaulas sobre atualidades. Aqui é o professor Expedito Filho e convido vocês a você e o Gel darmos uma voltinha pela Ucrânia. Vamos discutir aqui os problemas que marcam esse país nos últimos anos e que estão sendo debatidos em várias questões, inclusive de vestibulares. Vamos lá, galera! A Ucrânia, como vocês podem ver, ela faz parte do que nós chamamos de Centro Euroasiático. A Ucrânia, ela é um país bem jovem, né? A Ucrânia, ela surgiu em 1992, depois da dissolução do que nós chamávamos de antiga União Soviética. A Ucrânia, ela historicamente já tinha pertencido ao Império Russo, né? Então, desde do século XIX, até mesmo meados do século XVIII, a Ucrânia já fazia parte. A Ucrânia já foi uma potência muito importante no que diz respeito à economia e à própria política no leste europeu, porque infelizmente não é muito de praxe da gente aqui do Ocidente estar estudando plenamente o mundo do leste europeu. Mas já foi uma potência, como o próprio Hitler chamava a Ucrânia. A Ucrânia já foi o chamado celeiro da Europa, já porque tem uma produção muito grande de grãos, principalmente. No que diz respeito à população, é uma população que tem hoje mais de 143 milhões de habitantes, é o segundo maior país da Europa. E outro destaque interessante, né? Não é muito divulgado por aí, mas a Ucrânia, pessoal, ela é a 10ª maior produtora de armas do mundo. A Ucrânia, pessoal, ela fez parte por muito tempo do bloco da União Soviética, não é? Vocês sabem que a União Soviética, durante o período da Guerra Fria, principalmente, não é? A União Soviética, ela dominava uma faixa de terra que era praticamente quase todo, não é, o leste europeu, mais uma parte da Europa Central, já que pegava parte da Alemanha. Então você tinha Polônia, você tinha Iugoslávia, Romênia, Bulgária, Hungria, todos os países que faziam parte do bloco comunista. Além desses países do bloco comunista, a gente não pode esquecer das repúblicas que existiam desde a Revolução Russa dentro da União Soviética, que era o caso da Letônia, Lituânia, Estônia, Bielorrússia, também. Agora vem um destaque, a Ucrânia. A Ucrânia era a maior república constituinte dentro da União Soviética. E com a derrocada do socialismo, principalmente no início, né, da década de 90, em 1992, né, as modificações feitas pelo Gorbachev, Perestroika, que era a transparência econômica, a Glasnost, que era o fim do monopólio dos partidos comunistas, fez com que a União Soviética se desintegrasse. Então a União Soviética meio que entrou num colapso durante toda a década de 90. E nos meados de 1992 a 2000, a gente vai perceber que a União Soviética ela perdeu muito território. Praticamente todo o antigo bloco da Cortina de Ferro, Hungria, Bulgária, Polônia, República Tcheca, todos esses países não só saíram do bloco comunista, mas eles adentraram-se hoje, praticamente já fazem parte da União Europeia. Essa informação é bem importante para vocês, porque o país que faz parte da União Europeia não volta mais ao bloco antigo soviético. E não existe possibilidades algumas. E para piorar, o país do leste europeu que entra na União Europeia, ela participa da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte. Então torna-se impossível um vínculo novamente com a União Soviética. E onde é que a Ucrânia entra nisso? A União Soviética viveu uma crise até o final da década de 90, e a partir de 2000, a União Soviética, a Rússia, ela volta a se reorganizar economicamente, depois da sua grande crise, ela volta a se organizar principalmente através da sua exportação de energia. A Rússia hoje é uma das maiores, certo? Não só produtoras, mas exportadoras, certo? De energia, principalmente o gás natural. Aí agora a gente começou a entender um pouco porque essa crise da Ucrânia está tão comentada nos dias atuais. A Ucrânia, como vocês vão poder ver no mapa, pessoal, ela é o foco da passagem do gás natural da Rússia para dentro da Europa. Então é muito interessante isso. É muito interessante vocês entenderem que você tem um Putin, um Vladimir Putin, que é o presidente russo,
que se perpetua, já já a gente fala mais um pouco sobre ele, e o Putin entende, e entendeu e fez a Rússia se recuperar economicamente através da sua exportação de energia. Então você vai ter uma Europa que não entende e não gosta politicamente da Rússia, mas você vai ter uma Europa que precisa do gás russo para sobreviver. Então, como diria nosso amigo George Orwell, né, no seu livro 1984, são inimigos, ou seja, eles têm seus problemas políticos, mas como a gente sabe, historicamente, muitas vezes a economia e o processo econômico burla as relações políticas e ideológicas. Então a gente vai ter o quê? Em relação ao a nossa videoaula, quando a gente fala da Ucrânia, a gente vai ter que entender como a Ucrânia sendo o coração do gás natural da Europa. Então, a Ucrânia ela vai virar uma peça-chave nesse jogo. Historicamente, a Ucrânia ela sempre foi um destaque da passagem da Rússia para o mar Mediterrâneo e também para a Europa. Só que nesse momento histórico o problema é energético. E se o problema é de energia, a Rússia e a União Europeia elas vão praticamente disputar, não é, politicamente a influência sobre a Ucrânia. A gente vai poder ver isso muito bem nas eleições de 2005. Em 2005 nós tínhamos dois candidatos, é muito Vitor por aí que vocês vão escutar. Nós temos o Viktor Yanukovych, que é um candidato pró-russo, e nós temos um Viktor Yushchenko, um candidato pró-União Europeia. Isso é bem interessante, pessoal, que quando a gente fala nisso, olha, a gente não estamos falando da Ucrânia, o quê? Tem um partido de direita, tem um partido de esquerda, é como se a gente falasse no Brasil, eita, vai ter um PT, um PSDB, um PMDB candidato. Não se fala isso dentro da Ucrânia. Na Ucrânia se fala um candidato pró-Rússia, que tem interesse na Ucrânia, porque ela é quem, através dos seus gasodutos, transporta o gás natural para a Europa. E do outro lado você tem candidatos pró-Europa que necessitam de facilidades para que esse gás chegue melhor à União Europeia. Então, na verdade, começa meio que um jogo entre União Europeia e Rússia, e a Ucrânia está no meio desse jogo. O candidato Viktor Yanukovych, que é o candidato pró-Rússia, acaba sendo eleito, mas o parlamento vai alegar ilegalidade, fraude na eleição. Interessante demais, porque nós vamos ter uma coisa que não ficou tão esclarecida no mundo político, mas possivelmente nós tivemos a nossa primeira primavera, que foi a chamada Revolução Laranja. Uma revolução que ocorreu, uma revolução pacífica, que ocorre dentro da Ucrânia, na capital Kiev, que acaba influenciando o parlamento a derrubar o candidato pró-russa Yanukovych. Novas eleições vão ocorrer e entra um candidato pró-europeu. Né? Então, o candidato pró-europeu é o Viktor Yushchenko. Né? Já já vocês vão ver uma imagem dele aqui, né? Não muito interessante, mas já já a gente passa para vocês. O Viktor Yushchenko é um candidato pró-Europa. É um candidato pró-Europa, então ele começa a aproximar a Ucrânia da Europa, esse é o objetivo dele, mas a Rússia não vai deixar isso acontecer de maneira fácil. Então a Rússia faz uma série de sanções ao Viktor Yushchenko, o Viktor Yushchenko fica numa situação muito complicada, o Vladimir Putin vai aumentar o valor do gás natural, a Ucrânia vai ficar sem gás natural durante o governo de Yushchenko. E resumindo, a Ucrânia ficando sem gás natural, isso quer dizer que a Europa não tem gás natural. Para quem gosta muito de história, já estudou algumas guerras mundiais, parece que a Rússia historicamente sempre se deu muito bem lidando com o inverno. A Rússia suspende o gás natural justamente no inverno ucraniano e no inverno europeu. Então você imagina a galera sem ter energia, sem ter aquecimento nesse período. Muitas manifestações vão ser feitas. Muitas. Vamos ter um atentado. Olha, os russos vão tentar envenenar, certo? O presidente, né? O Viktor Yushchenko. Vocês vão ver aí na imagem. É uma imagem ele antes, uma imagem bem catastrófica. Eles não vão conseguir matar o Viktor Yushchenko. Isso foi uma tentativa deles, que ocorre pela primeira vez. Na segunda vez eles conseguem, né? Há poucos dias vocês devem ter visto alguns relatos da investigação de um agente da KGB que acabou sendo assassinado com polônio, não é? Na Inglaterra. Mas
O interessante é que o Vitor-Yushchenko, a população vai pressionar o Vitor-Yushchenko. Ora, Vitor-Yushchenko, resolva o problema, a gente está sem gás, a gente está sem energia. A Europa faz seu papel, pressiona também o Vitor-Yushchenko e ele acaba deixando o poder. Sua primeira-ministra, a Yulia Yushchenko, também vai ser presa, né? Vai ser uma grande confusão. E em 2010, uma nova história se faz na Ucrânia. Aquele mesmo Viktor Yanukovych, que foi deposto do poder pelo parlamento por fraude nas eleições, o Viktor Yanukovych vai ser eleito presidente, um candidato pró-Rússia. Então a gente vai ter um momento muito conturbado do governo do Viktor Yanukovych, já que o mesmo, ele recebe várias sanções da Europa, a União Europeia e os Estados Unidos começam a entrar no jogo, eles começam a levantar sanções para a Ucrânia, a Rússia começa a ameaçar novamente sanções caso a Ucrânia fique ao lado da União Europeia. Então isso é uma visão meio que complicada. A União Europeia acha que é terrível a Rússia querer implantar uma nova forma de dominação soviética, como ocorreu na Guerra Fria. E os russos acham terrível a ideia de uma União Europeia ocidental querer puxar mais um país para dentro da União Europeia. E o Putin, ele sabe muito bem disso. Ele sabe que se a Ucrânia for, ela não volta. Né? A Ucrânia participando da União Europeia, ela vai participar da OTAN, e isso é uma complicação. Uma coisa é você tentar interferir na Ucrânia, outra coisa é você tentar interferir na Letônia, outra coisa é você tentar interferir na Estônia, na Geórgia, mas outra coisa é você tentar interferir na Ucrânia da União Europeia. Outra coisa é você tentar interferir na Ucrânia da OTAN. Então, nesse jogo, a peça-chave, né, o rei desse jogo ainda continua sendo o Vladimir Putin. O Vladimir Putin, pessoal, que hoje é o atual presidente da Rússia, como a gente pode dizer, eu costumo muito dizer em sala de aula aos alunos, ele é um político à moda antiga, né? Ele nos faz meio que romanceando as décadas de 30, de 40, né? As décadas que antecederam o princípio da Segunda Guerra Mundial. Ele é sim um político à moda antiga, um político estadista, um político hipernacionalista, que isso é uma importância grandiosa. Os russos adoram isso, galera. Se a gente for aqui falar um pouco da história da Rússia, a gente vai passar por Alexandre, Pedro, o próprio Stalin, que seus crimes são incontáveis, mas o seu poder nacionalista como estadista eram coisas inexplicáveis. E o Putin tem isso. O Vladimir Putin, ele assumiu a Rússia no momento em que a Rússia tinha um bêbado, como presidente Boris Yeltsin. Após o colapso do socialismo, o Putin era chefe da KGB. E o Putin, interessante, em 95, ele promove uma guerra na Chechênia. Uma guerra onde a Rússia tinha perdido todos os seus territórios, tinha perdido todo o bloco comunista, tinha perdido também a sua antiga União Soviética, e simplesmente ele promove uma guerra que restaura o nacionalismo russo. E o cara acaba sendo eleito presidente em 2010, desde 2010 ele está no poder. O cara faz parte da FSB, que é a antiga, né, KGB, então o cara participou dos momentos áureos da Rússia. E o cara fez um doutorado em economia energética. O cara tem um doutorado, sabe tudo sobre economia, sabe como manipular a economia. Inclusive o próprio Putin, vocês vão poder ver a ação dele agora, na Crimeia. Me explicar um pouco da Crimeia. Ou seja, a Crimeia, na verdade, foi uma tentativa do Putin pressionar a Ucrânia. Então o Putin mostrou o seguinte: olha, se eu quiser invadir a Ucrânia, eu consigo invadir. Eu tenho força bélica para invadir a Ucrânia. A Crimeia, pessoal, por muito tempo, ela ficou nas mãos da Ucrânia. A Crimeia, na verdade, em 1954, o primeiro-ministro russo, soviético, o Nikita Khrushchev, ele acaba, tipo uma política da boa vizinhança, né? Ele acaba entregando a Crimeia à própria Ucrânia. Então a Crimeia, desde 54, pertencia à Ucrânia. Só que existe um problema. Durante a União Soviética, existe um processo, que vocês já devem ter lido no livrinho de vocês aí, quando estão estudando a Revolução Russa, de russificação. Alguns países que estavam dentro da União Soviética acabavam sendo russificados, ou seja, russos eram enviados para lá, e isso foi o que aconteceu em dois locais. Na Crimeia,
onde o Stalin vai expulsar os tártaros, que são justamente o povo originário da região, e essa localidade vai ser habitada por russos. Essa localidade. E o que é que acontece com a Crimeia? Na Crimeia, pessoal, a Crimeia possui uma base naval, uma das maiores bases naval da Europa e mais importante, chamada base de Sebastopol. E essa base e a própria Crimeia é a única saída da Rússia de água quente para o mar, né? A única saída através de portos com água quente para o mar é ela. Senão, a Rússia teria que abdicar pelo Ártico, que seria loucura sair pelo Ártico, ou então pela famosa Vladivostok, né? Quem já jogou o War deve ter gostado muito de conquistar, que era o local que dava acesso para você atacar lá o Alasca, né? Então, era a única saída dela. Então, a Rússia acaba invadindo, não invadindo, mas colocando tropas. O Putin diz que existem tropas russas, mas não foi ordem de Putin. Tropas russas aí, até uma ironia o cara dizer isso, né? E o problema é o seguinte, o problema é que a Crimeia, ela possui maioria étnica russa. Isso é o grande problema. E isso é a grande força, o grande expoente que a Rússia usou para dar praticamente um golpe de Estado. Pois na Crimeia, mais de 50% da população é de etnia russa. E é muito complicado isso, porque a Rússia vai doar a Crimeia à Ucrânia em 54. Então isso quer dizer, nossa geração, nossos avós eram russos. Né? Então, se eu vivo na Crimeia, o meu avô era russo. Então, meu pai tinha um pai russo. Eu tenho um avô russo. Então, eu fui criado com tradições, hábitos culturais, hábitos políticos russos. Então, essa etnia russa, ela acaba sendo uma etnia muito predominante. E isso acaba estourando. Agora, em 2014, o parlamento da Crimeia faz um plebiscito e a Crimeia se torna independente. A Crimeia se torna independente sob a intensificação russa. O problema é que não só é na Crimeia, mas tem outra região estratégica para a Rússia, que é a região de Lugansk e Donetsk, que são duas regiões que historicamente, durante a fase austera da União Soviética, não é, se investia industrialmente nessas regiões. Então, engraçado, Donetsk e Lugansk são as regiões mais ricas industrialmente da Ucrânia. E elas têm maioria russa também. E os russos começam a pressionar um plebiscito de separação do Donetsk. Só que lá houve uma resistência bem maior dos rebeldes. Então, pessoal, a realidade dessa videoaula é meio que mostrar um enxadrezamento que acabou existindo com a relação à Ucrânia. A Ucrânia, ela passou de antiga República Soviética, de atual nação livre, não é? Ela ficou livre em 22, são 23 anos de democracia, entre aspas, ucraniana, então a gente está dizendo que é uma instituição política bem nova, a instituição da Ucrânia, né? Estados Unidos, com certeza, a favor do leste da União Europeia, sempre querendo tirar proveito das relações contra a Rússia sempre representada, como vocês veem na imagem, como urso, não é? E nossa velha senhora, a Europa. Então, a velha senhora a Europa, o tio Sam, não é? E também, como não podemos, o urso, não é? Que representa a Rússia dentro desse quadro. Resta agora saber quais serão as cenas do próximo capítulo. Se o Putin, se ele vai ter coragem de arriscar adquirir Donetsk, isso talvez seria um tiro no pé, como alguns cientistas políticos afirmam, porque ele estaria jogando de vez a Ucrânia para dentro da União Europeia, e isso é nunca mais ver a Ucrânia, né? Isso significaria isso. Ou se também é uma política defensiva, já que a gente não pode esquecer que nós muitas vezes caímos na tendência de analisar os fatos históricos com nossa visão muito ocidental, não é? Ou seja, os Estados Unidos e a União Europeia, eles condenam esse plebiscito que ocorreu na Crimeia, eles condenam a intervenção que ocorre em Donetsk, mas interessante, né? A independência de Kosovo, por exemplo, em relação à Sérvia, a guerra do Sudão, por exemplo, onde nações declararam independências e essas independências favoreciam o bloco ocidental, nada se fez, a ONU aceitou. Então, são visões distintas. O mais interessante é que a Rússia está muito fortificada,
né? Uma coisa que a gente não esperava rapidamente acontecer, mas essa relação do bloco energético é muito forte e o bloco energético começa a se fechar porque a China é uma outra muito forte no bloco energético que não vai se ligar à União Europeia. E a outra passagem para o bloco europeu, você teria que passar pelo Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, que são regiões que são sob influência russa. E para piorar, só resta o Irã. Então, por isso talvez que as tropas norte-americanas saem do Afeganistão, a política norte-americana é mais de relaxamento em relação ao Irã, devido a isso. Então, esse bloco energético que a Rússia faz é a grande carta na manga que o Putin tem. Então, pessoal, foi isso. Espero que tenham esclarecido algumas coisas sobre essa questão que está bem atual. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Pessoal, olá. Aqui novamente é o professor Expedito Filho. Convido vocês a acompanhar essa videoaula e outras que virão por aí para debatermos atualidades, questionamentos, história, geografia, entre outras disciplinas. Pessoal, curtam, acessem colégiogeopatos.com.br e Facebook Geopatos. Beleza, galera? Um abraço.